E se tu tivesse que correr 5 quilômetros com um Rottweiler faminto querendo literalmente te devorar? Olá, meu nome é Edu Bocchese e eu sou o editor desse podcast. Dias atrás, o David convocou uma reunião com o Luciano e comigo para a gente definir algumas metas de produção do material para esse canal. E uma das ideias foi a produção desse podcast. O material que vocês vão ouvir a seguir é o material da reunião que acabou gerando o primeiro podcast do Desaprenda para Voar. Tá. Pessoal, eu pedi essa reunião aqui hoje porque é o seguinte, Luciano, a gente vem monitorando alguns feedbacks aí de alunos do Mentoring, de ex-alunos, de seguidores de Instagram, de Facebook, enfim. E vem sendo recorrente uma informação que me chamou a atenção. É o seguinte, o pessoal diz que é difícil estudar, porque precisa ler, precisa ver um vídeo, precisa ter uma internet para assistir uma videoaula, que não tem tempo, que a vida é muito corrida. Então chamou a atenção quando muitas pessoas começaram a trazer esse problema, nos chamou a atenção. E isso dá até para perceber no preenchimento do diário de bordo, né? De quem é aluno, a gente percebe que a própria rotina, né? A própria rotina que eles têm, porque tu já tem tu já tem a tua vida ali organizada, né? Tu tem que trabalhar, tu tem os teus estudos, tem muita gente que ainda continua fazendo faculdade, apesar de querer aviação, ainda está estudando outras coisas, mas muitas estão ali com uma carga horária realmente durante o próprio dia no talo, ou é uma carga que impossibilita da pessoa parar o que ela está fazendo para assistir um vídeo, para pegar o caderno, para fazer uma anotação, e é justamente algo que eu recomendo, que a pessoa tenha sempre um caderno do lado, que ela tenha sempre, que ela sempre realize a anotação dos insights dela. Então isso realmente é uma demanda, não só da última turma que a gente teve agora, mas é uma demanda de toda a existência do Mentoring. Isso é interessante. E aí a gente começou a conversar, eu falei com o Eduardo, falei com a Andressa, falei com os meus amigos, o pessoal começou a demonstrar que quando a gente quer aprender, a gente está usando hoje o podcast, né, que é uma ferramenta que é só áudio, né? Vamos botar um fone de ouvido, tá no meio de transporte público, tá no Uber, tá no carro, vai dar uma corrida, vai treinar, o pessoal começou a me chamar a atenção, fui pesquisar na internet, o pessoal está usando o podcast para consumir conteúdo. O problema, quando eu pensei em trazer essa ideia para ti, é justamente esse. O teu conteúdo, ele é muito denso, ele demanda do cara fazer anotações, do aluno, de repente, visualizar o que está mostrando na tela, e a gente, para fazer um conteúdo só de áudio, a gente precisaria de algo diferente. Então, o que a gente poderia fazer que fosse só áudio e que ainda assim pudesse ajudar as pessoas que estão estudando para entrar na aviação? Agora tu me colocou contra a parede, né? Tem que ser um conteúdo mais fácil de digerir, mas a gente também não quer fazer ninguém perder tempo. A gente precisa que eles realmente aprendam. Eu acho que, seguindo na lógica do que tu tá me passando e daquilo que eu já sei por acompanhar os alunos, tem que ser algo ao mesmo tempo, é contraintuitivo isso que eu vou falar, mas ao mesmo tempo que tem que ser algo mais direto, também precisa ser algo mais segmentado, subdividido, vamos dizer assim. Diminuir o tamanho do assunto em pequenas partes ou fazer pequenas partes, talvez várias pequenas partes do mesmo assunto. Entendi. O que hoje uma aula abordaria um assunto inteiro, então a gente faria o quê? Pegaria essa aula desse assunto inteiro e a gente conseguiria subdividir essa aula em episódios. Porque aí até o entendimento fica mais fácil. A pessoa às vezes vai assistir um podcast de 4 minutos, 5 minutos, com uma ideia central ali, um insight, né? Como eu costumo falar, com aquele insight principal e sem comprometer o entendimento do todo. Fazer uma fixação de conteúdo maior em um tempo condensado.
mas segmentando mais. Então, por exemplo, hoje o cara vai lá assistir uma aula de 2 horas. Cara, 2 horas é denso, é difícil, é cansativo. Eu não sei vocês, mas eu sou assim. Quando eu tenho que fazer os meus cursos, que eu clico ali, que eu já vejo o tamanho, a duração da aula, eu já dou aquela... Puxa vida, meu, 40 minutos tem essa aula. Então eu sei que é maçante, eu sei porque eu vivo isso na prática. Eu também faço curso online, eu também estou sempre me atualizando e eu já vivenciei alguns cursos que sim, tem uma aula de 4 minutinhos ali, onde ela te passa rapidinho o toque que ela quer dar, sabe? O recado, é isso que eu quero dizer, aquele recado direto do que é o principal daquele assunto. Beleza, porque aí não compromete a sequência. A hora que ela escutar, sei lá, o episódio 2, o episódio 3, isso tem que se unir. Entendi. Porque senão a pessoa se perde. Tu costuma ouvir, né, podcast? Alguma coisa eu escuto. Costuma pra aprender ou só pra distrair a cabeça? Os dois. As duas coisas. As duas coisas. Tu usa no trânsito? Algumas vezes. É. Mais no trem, no transporte. Pois é, porque o trem. O pessoal Não que é vou- daqui, que vai estar nos ouvindo aí, que for do resto do Brasil, né? A gente aqui mora numa cidade próxima de Porto Alegre e o trem leva em torno de 30 minutos, né? A pessoa fica presa no trânsito 30 Às minutos. vezes de ponta a ponta é 1 hora. Às vezes, É. se for de carro ou de ônibus, a pessoa fica 1 hora, 40 minutos. Aí a gente poderia, então, de repente, segmentar o conteúdo dentro de um mesmo episódio. A gente ter 5 segmentações. Se a pessoa tiver 5 minutos, ela pode ouvir aquilo ali e ela assimilou aquele conteúdo. A gente dá mostra-se agora o próximo passo. Para quem está pronto, para quem assimilou, ele pode continuar ouvindo esse episódio. Quem não assimilou pode reouvir de repente essa parte. E assim a gente consegue. Sim, essa possibilidade de você rever o conteúdo, de você escutar ele. N vezes. Poxa, o meu rendimento é melhor à noite, então eu vou assistir à noite. Poxa, eu tava cansado ontem à noite quando saiu o episódio, então, poxa, eu vou rever ele agora na parte da manhã. E isso é fantástico, porque a pessoa ainda tem a possibilidade de aprender qual é o melhor momento para ela e encaixar isso no melhor momento dentro da rotina dela. Então ela vai ser, vamos dizer, ela vai otimizar todo o dia dela. Tem períodos que a pessoa está improdutiva, ela está só esperando o tempo passar. E não tem porquê. Eu fico me imaginando assim, ó, na época que eu trabalhava numa recepção. Poxa, tinha momentos que não tem movimento na recepção e eu ficava lá parado, não conseguia fazer nada, sair dali não dava, assistir a algo não tinha como, né? Agora, botar um fonezinho no ouvido e você ficar acompanhando ideias, insights, percepções que podem te levar a iluminar os teus... Eu falo muito isso, né? Você não precisa conhecer a estrada inteira, mas se tu tiver algo que ilumine teus próximos 50 metros, tá ótimo. Você já vai conseguir caminhar em segurança os próximos 50 metros. Então, eu acho que e a gente está indo no caminho da modernidade. Eu acho que todo mundo vai acabar estudando por um podcast hoje em dia, cara. Tem uma coisa que quando eu descobri foi... era o que faltava para eu convocar essa reunião aqui. O Spotify permite que a gente salve o podcast, mesmo se tu não tenha o Spotify pago. A pessoa que tem um Spotify Pode fazer Premium, o download. Pode fazer o download. A pessoa que tem um Spotify Premium, ela pode criar a lista que ela quiser, ela pode passar quantas ela quiser, ela não vê propaganda. Agora, se tu não tem isso, tu não pode ficar passando, são poucas vezes que pode passar e tu não consegue fazer o download, tu precisa ter internet. Agora, para o podcast, não. Tu pode, no momento que tu tá com Wi-Fi, tu vai ali, faz o download do podcast e ouve quando tu quiser, mesmo sem ter internet. Ele fica um tempo, né? Fica e tu não é interrompido por propaganda, tu consegue consumir aquele conteúdo. Então, ele realmente é uma ferramenta ótima. Aí eu volto na pergunta, a gente vai segmentar, mas como é que a gente vai... Que tipo de conteúdo a gente leva para essa galera aprender? Porque o nosso foco aqui é fazer as pessoas aprenderem as coisas. Eu não sei se tu sabe como aquele logotipo que eu uso do plano de voo, qual é a explicação daquele desenho. Do dia da aviação de Estado, Isso, do plano O de voo. aviãozinho que é? Plano de voo, exato. Aquele significado ali eu mandei para um estúdio
do Camboja. Eu entrei num aplicativo de designers ao redor do mundo e lá tu faz uma oferta. Então eu fiz uma oferta lá, eu disse, eu tenho tanto de dinheiro e eu faço isso pelas pessoas, e eu tenho um negócio e eu quero um logotipo que represente o que eu faço. Expliquei, mandei o texto, e aí teve uma agência do Camboja que mandou lá, olha, eu aceito o desafio de fazer isso por esse valor, e te dou isso, te dou aquilo, formatos, lá, enfim. E aí eu aceitei, fechei negócio com os caras, e eles fizeram o logotipo. E me mandaram, a gente realizou algumas revisões, né, do logotipo e tal, mas o logotipo ele tem uma escada, onde apresenta uma pessoa ajudando a outra a subir. Então, isso é a representação do que é o mentoring, né, que é uma pessoa atuando como teu mentor, ou seja, ela conhece já a estrada, conhece a escada e vai te ajudar a subir sem tropeçar nos degraus que você vai ter pela sua frente. Ela vai te dar o caminho das pedras, né? Aquilo que a gente conhece como caminho das pedras. Não tropeça nos degraus que eu já tropecei. Exatamente. Então, como eu atuo. Como é que é, Edu? Ou tropeça se quiser. Ou tropeça se quiser, exatamente. Mas a ideia é isso que representa a escada e isso que representa as duas pessoas, uma ajudando a outra a subir. Então é a representação da mentoria, né? Do auxílio para crescer. E ele tem uma volta, né? Nasce em cima como se fosse a fumaça deixada pelo avião, o rastro do avião. Então ele faz uma circunferência em volta do símbolo. E essa circunferência ela também tem um significado, né? Porque ela parte da parte de cima do logo e ela desce para depois subir. E isso representa o looping, né, evolutivo que acontece no coaching. Então, muitas vezes, para você conseguir aprender algo, você precisa desaprender. Você precisa... Eu fiquei pensando onde é que ele vai chegar com essa história de logo, né? Eu pergunto pra ele como é que ele precisa aprender. Ele começa a explicar o logo. Mas eu acho que é importante isso. É importante que tenha um significado. Aterriza pra mim. Não, olha só. A pessoa, muitas vezes, ela quer determinada coisa, mas ela não está obtendo esse resultado. Então, para que ela consiga obter o resultado, ela vai precisar fazer coisas novas, coisa que ela nunca fez. Quando ela começa a fazer coisas que ela nunca fez, é natural do ser humano, tá? Quem está ouvindo a gente aí, isso aconteceu comigo também, é por isso que eu sei. Você vai se sentir pior. Porque antes você estava lá, na sua zona de conforto, Aí eu te digo, começa a fazer algo que você nunca fez. Dói. E aí você começa a se sentir pior. É por isso que o looping começa lá em cima e ele começa descendo primeiro. Porque a tendência é que você se sinta pior. Você vai se sentir mal, você vai não gostar, você vai querer sair fora, você vai... Instintivamente, né? O nosso cérebro ele é feito para duas coisas. Ter prazer e evitar a dor. Consequentemente, só ter prazer, né? Então, quando esse looping, quando a descida começa a acontecer, as pessoas começam realmente a se sentir piores do que quando elas estavam. E aí a gente estuda isso no coaching, tem muitas pessoas que abandonam os seus treinamentos nesse momento, porque simplesmente não continuaram, não persistiram realizando a sequência que é dada. Então, ele passa pela parte mais rasa do logo, o avião passa pela parte mais baixa do logo, e então é que ele adquire a condição de subir. Então, a circunferência que aparece em volta do logo do plano de voo, ela representa o looping evolutivo. É a saída da tua zona de conforto, é a prática de uma ação nova, você se sentindo pior, mas é justamente isso que te impulsiona a alçar voos maiores. Então, o meu logo, ele representa isso. Então, quando tu trouxe a ideia, automaticamente tu falou aqui, poxa, a gente tem que fazer algo que ensine as pessoas. Só que tá me dizendo que se a gente fazer as pessoas aprender, eles vão ter uma sensação
Tá pior. Primeiro, sim, eles vão achar que tudo tá pior. Desaprendizado. É um desaprendizado, é isso aí, Edu. Tu matou a charada. Tá, Eu mas peraí, preciso... vocês estão dizendo que a gente tem que fazer eles desaprender. Exato. Tu tem Primeiro. que isso eu Quer entendi. deixar louco. Porque aquilo que tu sabe não tá te dando resultado, aquilo não tá te trazendo o resultado que tu quer. É por isso que tu tá procurando tentar fazer, por isso que tu tá ouvindo Tu esse só sabe podcast fazer aqui, daqui. senão tu não tava ouvindo. Tu Tu só tava, sabe- sei lá, eu, fazendo qualquer outra coisa. Só sabe fazer de um jeito, vai ter que aprender a fazer de outro. Porque, no fim, pra tu te condicionar a fazer outro, vai ter que desaprender o modo que tu faz sempre e fazer de outro jeito. Porque é a máxima, né? Todo mundo posta isso, todo mundo que trabalha com desenvolvimento de pessoas posta isso, né? Inclusive é uma definição de loucura. É você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Logo, mas se eu te colocar para fazer algo que você nunca fez, é natural, você vai sentir desconforto. Então, se a gente for criar um podcast com a ideia de educar, de fazer com que as pessoas se desenvolvam, eu acho que a gente tem que trazer sim essa ideia do que é que tu precisa te livrar. O que tu tem que desaprender Pra quê? para depois poder voar. Ele acabou de escolher o nome do negócio. Ó, É isso aí. desaprende pra voar. É isso aí. Eu não daria outro nome. Eu acho que é isso aí. Desaprenda para voar. Desaprender para voar. Eu acho que a gente tem que pegar nessa linha. Porque as pessoas precisam entender o que elas estão fazendo de errado que não está gerando resultado na vida delas. E aí a gente pode trazer assuntos mostrando o que as pessoas costumam fazer errado. Eu acho que é um belo Porque ponto isso de acaba partida, ajudando né? eles a fazer o No certo. plano de voo, o primeiro estágio do plano de voo é mapeamento de estado atual. Eu não quero saber onde tu quer chegar. Eu quero saber onde é que você está. Como é que você quer chegar em algum lugar se você não sabe em que ponto você está? Então imagina uma linha evolutiva. Eu quero sair de ponto A para ir para ponto B. Como é que eu vou chegar no ponto B se eu não sei nem onde fica o meu ponto A? O GPS precisa disso, né? Localização A atual. gente está sempre no O GPS é assim. se você for chamar um Uber, o Uber, para chegar em você, ele tem que saber onde é que você está. Então, se você quer sair de onde você está para alcançar um objetivo, você tem que conhecer o seu estado atual. E eu acho que, principalmente essa parte de desaprender, sabe? De se livrar de crenças que não servem para nada, sabe? De pensar diferente, de pensar fora da caixa. Você tem que ser uma cabeça pensante, ainda mais no nicho que a gente se propõe a ajudar as pessoas que querem voar. Você tem que saber direcionar a situação e não fazer parte da situação. Todo mundo entrou em pânico, tu é o cara que vai ajudar. Tu é o cara que não tem é que o cara que ajudar. vai entrar em pânico também. Você Exato. não é O último entrou em pânico. hoje. É o louco. Tu é o cara que toma decisões, Tipo assim, entende? se tu vê o comissário em pânico, tá feia a coisa. Tá feio. Mas não é isso. Quando, passageiro, por mais frequente que seja, aconteceu alguma coisa que ele nunca viu, um estalo no avião, qualquer coisa, ele olha pra você, porque você é referência. Ele espera um direcionamento, mesmo que inconsciente. Conta pro Eduardo, ele não tava junto no dia da história dos motores pegando fogo. O que acontece se tiver um motor pegando fogo? O que acontece todo mundo junto? Lembra que contou só dentro do avião, né? O motor começou a pegar fogo, e agora? Calma, tem outro? Pegou fogo no outro, o que tem? Avião voa porque tem asa? Não é porque tem motor? O que faz? Mas é a grande contradição da aviação. O avião voa porque tem asa e ele só não voa mais porque tem asa. Porque a asa gera um arrasto e não permite que ele, né, tenha velocidades superiores, enfim. Então, ela, ao mesmo tempo que ela proporciona isso, ela limita. É louco isso, né? É muito louco. Então a gente também tem que perceber o que é que te possibilita voar, mas ao mesmo tempo te limita. E é importante. Isso é muito legal, né? A pessoa tem um entendimento disso. O que tu acha, Edu? Desaprenda pra voar. Gostou? Tá. Curtiu? Vamos submeter a uma votação? Acho que tá unânime. Tá unânime? Quer dizer que tu falou assim. Eu vejo dessa forma. Eu acho que seria um belo início, assim, um belo sonoro. direcionamento pra galera que, pô, tá perdido, não sei o que fazer. O que será que eu tô fazendo de errado? Lê isso lá e... Hã? O cara lê lá desaprende, não quero entender, tem que explicar isso aí pra galera.
A gente tem, inclusive, o Edu Peloso. Ele é contra-intuitivo, né? Como é que eu vou desaprender? Todo mundo diz que eu preciso aprender cada vez mais, né? Eu preciso aprender pra voar, aprender pra voar, aprender pra voar. E aí tu vai lá, tu faz 1, 2, 5, 10 seleções e nunca passou. Gente, mas ninguém fez mais curso extra do que eu. Ninguém aprendeu mais do que eu. O que é que tá faltando pra eu ser aceito? Às vezes, muitas vezes é desaprender. Desaprender modelos velhos. Genial. Desaprender modelos que não te levam a lugar nenhum. Desaprender coisas que estão te limitando. Tem muita... Cara, eu vou te dizer, ao longo de... Acho que o momento que está indo para 4 anos, eu acho... Olha, é basicamente a mesma proporção de pessoas que eu tive que ensinar algo e também conduzir a pessoa para desaprender algo, para que ela conseguisse efetivamente alçar voo na carreira dela. Sabe se ela aprendeu e aprendeu do modo certo? O que ela aprendeu, Ela aprendeu aprendeu do no modo passado. certo? É aquilo que a gente estava conversando antes. Nós somos um conjunto de rituais. Você tem um ritual para tomar banho, você tem um ritual para se alimentar, tu tem um ritual para dormir. Nós, seres humanos, somos um conjunto de rituais. E muitos desses rituais a gente herda, a gente não cria. Talvez esse ritual que tu realize para determinada coisa na tua vida nem seja o ideal para ti. É simplesmente o que tu herdou, muitas vezes, da convivência com alguém, ou do teu pai, da tua mãe, pessoas que te influenciaram muito. Afinal de contas, nós somos o resultado das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Somos seres em eterna transformação. Então, eu acho que... Escolhe bem a tua mesa. Inclusive... É isso aí, tem que escolher bem a mesa. Falou. Inclusive, a gente está filmando isso aqui hoje porque eu aprendi no podcast isso de uma empresa que eu acompanho, aprendo bastante. E eles têm esse costume de filmar as reuniões. Bora meter no YouTube. Essa era a pergunta. O que tu acha do primeiro episódio desse podcast ser essa reunião? Porque aqui tá explicando tudo. Tá Bora, explicando o porquê desse nome estranho. bora. O que vocês acham? Vai dar trabalho, hein, O Edu? nome desse podcast. Corta aquela parte da piada suja que ele contou. Ninguém vai saber se é verdade ou não. Dá pra deixar. Sentiu uma certa... Quem sabe, né? Quem sabe? Pra gente encerrar, só tenho mais uma dúvida. Periodicidade. Cada quanto tempo a gente consegue? Depende só de... E essa pergunta tu me mata. Por que você não... Eu vivo de escala, como é que tu quer que eu diga? A cada quanto tempo a gente Vamos gerar consegue necessidade disso. Eu acho que... A gente não adianta querer fazer muito, é gerar porque o pessoal tem que ter tempo pra ouvir. Vamos fazer uma coisa que eu ensino aos meus alunos? Vamos definir 3 metas. 3 metas. 3 metas. Tá. Uma meta que seja extremamente fácil da gente bater. Tá. 90% de chance que a gente consiga acertar. Tá. Uma vez a cada 15 dias. Aí tem uma vez por mês, mas... Uma vez a cada 15 dias, tu acha? 2 por mês. 2 episódios por mês. 2 episódios Esse por a gente tem mês. certeza que A gente conseguiria 90%. Vamos largar esses pilotos e acompanhar. Fazer, ver se rende. Quando a gente se propõe a fazer, Então fazendo. a gente... Esquece tem- o a que gente Eu realmente acha costumo que dizer, vou usar o que eu uso. o teste Vocês tem estão vendo que aqui, ter um ano. quem é meu aluno sabe que eu falo isso lá nas aulas. E eu vou dizer o que a gente não pode dizer para os outros fazer uma coisa e fazer outra. Então eu costumo dizer o seguinte, cara, tu vai pra esteira, aí tu vai dar uma corridinha, beleza, tu deu tua corridinha, tá monitorando, aí emagreceu, aí tu já sabe que tu corre teus 5 km em 30 minutos. 3 horas. 30 minutos, tá? E aí, poxa, tu vai pra esteira assim, ó, aquele dia que tu tá com sangue nos olhos. Vou baixar meu tempo, é só isso, vou baixar meu tempo. Aí tu sobe da esteira com essa ideia, vou baixar o meu tempo, Tá. tá? Agora deixa eu te perguntar, e se tu tivesse que correr 5 km com um Rottweiler faminto querendo literalmente te devorar? Meu velho, eu ia ficar rápido. Eu não sei tu, velho, mas ninguém ia correr mais do que eu. Então eu acho que para metas tem que ser a mesma coisa.
Eu ia saber pegar esse Hotmart. Tem outra opção, né? Mas Ó, eu acho que a gente pode tentar fazer, tá? Uma meta assim, ó. 90% de chance da gente bater essa meta de 2 episódios por mês. Baseado na escala e lá e tudo que a gente tem que fazer, eu acho que dá pra fazer. A gente pode fazer. E eu acho que uma meta de 60% de chance de você bater essa meta. Discordem, tá? Se eu estiver falando bobagem aqui, se eu achar que é muito ou que é pouco, me avisa. Mas eu acho que 60% de chance de bater essa meta seria a gente fazer um episódio por semana. E eu até acho que é o modelo ideal. 60% de chance de bater essa meta. Produzir Um episódio por semana a gente faria. E eu acho que se tiver a receptividade da galera, se o pessoal estiver acompanhando, gostarem dos conteúdos, a gente tiver um bom feedback, eu acho que a gente pode estudar, bater uma meta aí que a gente tenha só 10% de chance de conseguir bater, de executar, que seriam 2 episódios por semana. Episódios por semana. Esse eu acho que, cara, com um cara que vai estar voando, com escala e tal, vai ser um mega desafio. Eu acho que seria 10% de chance de fazer. Não. Ainda tem o cara que vai estar editando tudo ali. Áudio de tudo, e vídeo das mãos, tudo mais. Mas eu acho... O tema ficou ótimo, que a gente escolheu, assim, aí até pra gente... Ele é amplo. Ele é amplo, a gente pode até pedir pra galera começar a pedir, né? O que eles querem aprender. A gente pode, de repente, usar o Instagram pra conversar com o pessoal. Sim, a gente pode. Vocês querem no YouTube também. Fazer uma enquete. Vamos botar no YouTube, podemos botar essa gravação no YouTube. Sim, claro. Vai ser filmado também, põe no YouTube. Quem quiser assistir, assiste. Vão participar das reuniões com a gente. Claro, essa é a ideia. A gente manter diálogo. Quanto mais diálogo a gente tiver... A gente arruma a sala na próxima? Tá, que arruma uma vassourinha. Quanto mais diálogo a gente tiver, mais a gente vai entender a necessidade deles, né? Então, essa ideia aqui surgiu justamente por eles manifestarem na pesquisa que a gente realizou qual era as necessidades. O feedback que tá vindo mesmo, eles querem aproveitar melhor o tempo, eles querem estudar mais. Então, eu não tenho tempo, porque eu fico 1 hora no ônibus. 1 hora no ônibus. Eu acho que a gente pode dar o start no projeto com um por semana. Um por semana? E a gente... Desculpa. Dá o start em 15 dias. Isso. 2 por mês. Isso. Vamos começar com 2 por mês e a gente vai vendo as possibilidades de poder ampliar isso. E se a gente tiver aí bons feedbacks, se todo mundo comentar lá, botar um ok, eu gostei. Aprendi lá no YouTube, aprendi alguma coisa. Desaprendi algo que eu preciso desaprender para então começar a voar. Que legal. Se a gente tiver uma boa receptividade, a gente aumenta a frequência aí, a gente vamos pro lado que tá dando certo, que a gente tá acertando, conseguindo ajudar o maior número de pessoas também. Eu aprendi isso aqui ontem e agora é de verdade, foi ontem. Cara, assim, ó. O pessoal tem usado muito, tá chegando agora no Brasil, né? Quando tu produz um conteúdo, tu cria um desafio. A gente pode criar uma hashtag agora e quando a gente colocar esse episódio 1 no ar, a gente pode dizer assim... Episódio 0 esse aqui, né? Episódio 0, né? Episódio 0. Esse aqui é a reunião. É o episódio, o comissário de bordo não é o piloto, é o comissário de bordo. Ainda sou o comissário. Corta isso. Não, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer o seguinte, a gente cria uma hashtag, tá? E aí quando esse episódio ir pro ar, a gente põe uma postagem lá, episódio 0 no ar. E aí, se a galera ouvir até agora, até o finzinho, eles vão ouvir essa hashtag. E aí é o seguinte, se tiver um número X de comentários nessa foto com essa hashtag, aí na semana que vem a gente é obrigado a postar mais um. Se não tiver esse número X... Quem ouviu? O ano entende de Rottweiler correndo atrás da gente. Mas entendido. Quem vai definir se vai ter outra semana que vem ou não é a galera que tá ouvindo. Chama os amigos e pede pra comentar a hashtag. Agora é o seguinte, cria a hashtag.
Hashtag corre onde vai. Eu gostei. Só que tem um problema, a galera vai conseguir escrever Rottweiler. Eu não sei escrever Rottweiler. Nem eu. Mas eu acho que não faz diferença, vai dar o comentário lá. Pode escrever errado, não tem problema. Eu gosto que a gente corre Vamos o nome do projeto mesmo, Desaprenda pra Voar. Tu acha? Eu acho. Ninguém vai entender se tiver escrito corre de Rottweiler, só quem ouviu. Não. O nome vai estar na figura. Não, vamos meter o nome do projeto, o nome do podcast. Ajuda a divulgar também, né? Assim ajuda a ter maior engajamento. Ó, o negócio é o seguinte. Então o tá. chefe mandou, O vai chefe ser. mandou. Só que é o seguinte, eu acho que devia colocar as duas, então. Escreve as duas lá, bota lá. Desaprenda Vai pra pegar voar. só de zoeira, claro. Hashtag de zoeira. desaprenda pra voar e hashtag corre do Rottweiler. Põe as duas no comentário, pronto. Eu boto no vídeo. Põe no vídeo o que? A hashtag? Bota a hashtag. Como escrever? Escreve errado, não tem problema, galera. Gente, então Tá assim, definido, então? a gente saiba que a gente vai ter que parar pra conversar e de repente trazer mais alguém por no mínimo 30 minutos de esposa, fazer um conteúdo um pouco mais longo pra galera aproveitar o tempo, né? Definir tempos também. No mínimo Tem 30 assunto minutos. que vai ser mais longo, que nem hoje a gente já está... Hoje é a reunião, mas é aquela história. A gente vai segmentando o assunto e criando pequenos episódios, mas que não prejudique o entendimento do 30 tema que a gente minutos abordar. para o pessoal poder ouvir quando eles têm tempo, mas a gente, dentro desses 30 minutos, a gente pode dizer, olha, a gente então encerrou esse tema, agora a gente vai falar de tal coisa. A gente pode dividir aí de acordo com o que der certo. Fechamos? Então tá Fechado, bom, gente. tá aí, nasceu o podcast Novo projeto. Desaprenda pra Voar. Muito obrigado, galera, tá? Show de Valeu. bola, gostei Show muito de da bola. ideia. Desaprenda pra voar. junto. Valeu. 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 Isso aí, galera.